Está no ar o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. Gestar é sentir o mais forte elo entre os seres. É um amor tão profundo que não há nada suficiente o bastante para explicar, porque é a vida acontecendo. Gente linda, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 4º episódio da 2ª temporada do Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte que, como eu já disse, nessa temporada ele vai abranger todas as mulheres, vários assuntos sobre o universo feminino, não só e não apenas sobre sexualidade, mas sobre muita coisa bacana que a gente vai conversar. E nesse episódio de hoje eu tenho 2 convidadas muito especiais que, além de todo o know-how técnico e profissional, tem tudo a ver com o tema que a gente escolheu para trazer para vocês hoje. Então a gente vai falar sobre gravidez e sexualidade mais uma vez, mas de uma perspectiva um pouquinho diferente, para que você possa ficar bem informada. Manda aí esse vídeo, já curte, manda esse vídeo aí para tua amiga que tá grávida, que já teve bebê, que tá pensando em engravidar, para aquele amigo de trabalho que tu sabe ali que tá com a mulher grávida, porque são informações muito preciosas que a gente vai conversar hoje. Mas antes de apresentar minhas convidadas, é óbvio que eu tenho que falar do Estúdio Solen, que é o estúdio que organiza esse podcast. Se você quer ter um podcast, vem aqui com a gente no Estúdio Solen que a gente vai fazer um negócio lindo para você. Então o Estúdio Solen é o que é responsável por tudo isso que acontece aqui. Estamos de cenário novo, não sei se vocês viram que ele tá mais bonito, mais sensual. Tudo isso é o Estúdio Solen. E, obviamente, agradecer os nossos patrocinadores que acreditam no nosso podcast, na importância dele e também ajudam a fazer acontecer. Então, nós temos um patrocinador novo agora, ó. Vocês viram que eu tô de óculos? A Maia Eyewear, que é uma ótica que nós somos apaixonados, que tem óculos lente colorida, tem óculos de sol, tem óculos de receituário também, tem os clipons que são maravilhosos, que é um óculos que você usa o grau e coloca só, encaixa o óculos solar em cima, que é maravilhoso. Então, a equipe lá da Maia tá prontíssima para te atender e escolher o melhor óculos para o seu rosto, para a imagem que você quer passar. Então, lá tem uma consultoria especializada com a Larissa, que é a Larissa Maia, né? Que já foi aí no nosso último podcast, que rendeu, inclusive, esse patrocínio maravilhoso. Não posso esquecer da Best Laser, que é a melhor empresa de depilação a laser, que tá não só em Roraima, mas no Brasil todo, porque depilação a laser é liberdade, isso tudo tem a ver com o Fala Pepeca. Eu vou sempre repetir. Eu achava que eu trataria somente estrias lá na Doutora Estrias. E lá tem várias tecnologias para deixar você mais jovem, com a pele mais clara, mais bonita. Então, além de remoção de estrias, tem remoção de manchas, tem protocolos de rejuvenescimento e remoção de tatuagem, caso aí tu queira remover uma tatuagem que já não combina mais contigo, uma tatuagem que você queira cobrir. Então, a Doutora Estrias tem pacotes exclusivos para você ter o melhor resultado e virar aí uma mulher mais extraordinária ainda. Agradecer também, sabe quem? Mestre Cervejeiro, ó. Mestre Cervejeiro e Amil de Gastrobar, que mandam nossas bebidas todas as vezes. Eu vou já apresentar para vocês essa bebidinha aqui. E a nossa queridíssima Tábua do Reino, que sempre tá aqui nos prestigiando com nossa tábua de frios, com nossos quiches. A Tábua do Reino que, para você que gosta de namorar, é extraordinário. Porque pede uma tábua, entendeu? Namorar não combina com comer muito, então a Tábua do Reino é perfeita. É sabor, é qualidade e também pode estar presente no seu evento. E hoje estou vestindo Jamile Braga Estilo, que também foi a nossa convidada no último episódio do podcast. Então ela exigiu que eu viesse vestindo a loja dela hoje. Então estou aqui com esse look lá da Jamile Braga Estilo. Pronto, reclames do Plim Plim já acabaram. Agora reclame da Pepeca. E eu vou apresentar aqui as minhas convidadas. Então eu tenho 2 convidadas muito especiais, como eu já disse. As 2 estão grávidas, as 2 são médicas e as 2 transitam aí nesse lugar que é a obstetrícia, a maternidade, e cuidam também de mulheres, de assoalho pélvico, de gestação, de tudo. Então, bem-vinda, doutora Kelly Priscila. Kelly, que é minha amiga de muitos anos. Kelly, que é obstetra, especialista em medicina fetal, mãe da Aninha e agora grávida do João Vicente, não é isso? Não, João Davi. João Davi, olha aí, eu já falando errado. Gravidinha do João Davi de quantas semanas, Kelly? 23 semanas. 23 semanas. Seja bem-vinda, Kelly. Vou já dar o microfone para tu falar. E seja bem-vinda, minha doutora Proctor. A rainha do quê, Thaís?
a rainha do precioso, porque doutora Procto já veio aqui no podcast, ela tá aqui reclamando que é a segunda vez que ela vem grávida e não pode beber. Pô, não é, velho. Não é? A próxima tem que ser casadinho pra não estar grávida. Na próxima a gente vai agendar pra ela estar assim, entre o pós-parto, vai ter o terceiro? Não sei. Não sabe, né? O não sei eu já senti que vai, entendeu? Porque geralmente a gente sabe quando a gente não vai, né? Então, Karina Kendra, que é médica, que é cirurgiã geral, proctologista, mãe do Natan e agora mamãe gravidinha da Joana. Sejam muito bem-vindas, meninas. Ó, fiquem à vontade aí pra se apresentar. Vou tirar o óculos agora, porque eu tô vendo o mundo cor-de-rosa, agora eu quero ver o mundo como ele é. Bom, bem-vindas! Muito obrigada, Carol, mais uma vez pelo convite de participar aqui do teu podcast, porque é realmente um podcast bem legal, bem interativo. Eu acho que essa parte da gente conversar e passar informação de uma forma descontraída é bacana, é importante. Eu sempre puxo, obviamente, um pouco pro meu lado ali na coloproctologia, que é bastante desconhecido, que existe todo um tabu, e aí às vezes associar essa situação de aproveitar que tô grávida mais uma vez, né? Com podermos falar um pouquinho da parte de procto, associado também aqui, no caso com a ginecologia. Acho que vai ser um podcast que tem tudo para dar certo aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada a você pela presença e disponibilidade, que juntar essas duas moças no mesmo horário para trazer para vocês, gente, é realmente... Kelly achou até os últimos minutos que ela não ia, porque obstetra, né, Kelly? A vida de obstetra, tu se manda? Tu sente que tu se manda? Não, bichinho. Tu não se mais. manda, né? Não se manda mais. E Kelly, tu tá grávida de, já perguntei, quantas semanas? 23 semanas. 23 semanas. Conta pra mim, Kelly, como é que tá sendo essa experiência? Quantos anos da Aninha pro João Davi? São quase 7 anos de diferença. 6 anos e um pouco. A experiência tá diferente, claro. Até porque meu conhecimento hoje é diferente em relação à parte da obstetrícia, a parte técnica. A parte dos sintomas estão bem parecidos. Não tem muita diferença por ser menino ou menina. E tá tudo igual, novo, é muita mistura. E como é que é trabalhar com obstetrícia estando grávida? Eu pensei que ia ser um pouquinho mais neurótico. Não é nem pela parte da obstetrícia, mas pela parte da medicina fetal. Eu passo o dia, a semana vendo bebês dodóis. Então, eu achei que eu ia ficar um pouquinho mais neurótica, preocupada com o João Davi, querendo ver ele todos os dias. Confesso que no primeiro trimestre foi assim. Eu olhava ele, eu acho, a cada 2 ou 3 dias. Só que agora já relaxei mais um pouco, acho que eu já vi que ele tá bem. Já relaxou, tranquila. né? Porque ainda tem isso, né? Vocês dentro da medicina, estando grávidas, acho que depois que a gente tem filho também, como sabe de muitos problemas, muita intercorrência, tudo que pode dar. Ali, né? Eu falo que a ignorância é uma benção. E quando a gente sabe muito, né? Tem esse medo. Eu lembro quando eu tava grávida dos meus, era mais ou menos isso, né? O pai dos meus filhos, ele é médico também. E ele sempre ficava preocupado, assim. Como é que tá o cérebro? Como é que tá a coluna? Como é que não sei o quê? Então, a ignorância, ela é uma benção por um lado, por causa disso. É engraçado, inclusive, que assim... Eu sempre falei que quando foi o Natan, eu achava que ele mexia ok, sabe? Quando eu falava assim, ele mexe muito. Você quer falar, acho que ele mexe ok. Até porque era a primeira gestação, não tinha uma base, né? E aí, pra segunda, aí depois eu lembro que parte da gestação, uma amiga que já tinha ganhado o neném me emprestou aqueles sonazinho, né? Pra ficar pegando o BCF e tal. Então, de vez em quando eu verificava o BCF, que é o batimento cardíaco fetal. E aí, quando foi pra Joana, logo que eu engravidei, eu já pedi, eu encomendei um pra mim. Só pra, né? Só pra ter. Usei uma vez, porque assim, a partir do momento que a Joana começou a mexer, ela mexe muito mais que o Natan. Deus do céu. E aí eu pensei, não preciso nem me preocupar pra querer ver se tá tudo bem, se de repente a frequência tá legal, porque ela mexe tanto. Ela dá um chutão assim que eu penso, meu Deus, minha filha, por favor. Espero que seja, porque já que o Natan foi mais calminho na barriga e é muito agitado na vida real, talvez pode ser o contrário depois, né? Ela é agitada aqui e depois vai ser mais tranquilinha também, não vai ficar 2 peraltas de uma vez ali, vamos ver, né? Sei Vai não. achando. Gente, o segundo filho, eu sempre brinco, que ele é sempre muito peralta. Eu não sei se quem tá em casa vai concordar. Eu falo que ele nasce depois, porque se ele nascesse primeiro... Já traumatizava Entendeu? logo, né? A gente não tinha o segundo, porque eles são... Mas a criança ativa é criança saudável, né? Mas são peraltinhas, né? São muito peraltas. Mas bora lá. Vou perguntar algumas coisinhas pra Kelly. Kelly, muita mulher tem medo. Então, assim, vamos lá. Vamos supor que a gravidez está saudável. Não tem nada de errado, porque eu sei que quando tem alguma coisa acontecendo de diferente ali, as orientações são específicas. E aqui... Não é um podcast pra gente prescrever ninguém, nem pra te dar orientação, né? Específica pro teu caso. Mas vamos lá. Gravidez tá ok, tá tudo bem. E aí tem muita mulher que quer namorar ou que não quer namorar. Pode ou não pode fazer sexo na gravidez. Tem data pra começar, tem data pra terminar. Como é que é essa história aí do sexo mesmo? Vamos falar logo de sexo, né? Eu gosto de saber se pode fazer, entendeu? Você pode bater o bife lá durante o menino lá se formando.
Pode ou não pode fazer sexo? Tem tempo pra começar, tempo pra terminar? Conta pra gente como é que é isso daí pra mulherada saber que tá grávida. Pode. Não tem problema nenhum. À vontade, a posição que quiser, a hora que quiser, o dia que quiser, a mulher só tem que estar com vontade. Claro. Não, se não tiver, como você já falou, nenhuma intercorrência, não tiver sangrando, nenhuma contraindicação obstétrica, tá liberado. Não tem hora para começar, não tem dias nem para acabar. Pode ser no primeiro trimestre, pode ser no segundo e pode ser no terceiro, pode ser no dia que o bebê nascer. Não tem problema. Tem estudos, inclusive, dizendo que quando a mulher está em trabalho de parto, se ela tiver relação sexual, ela relaxa mais a parte da musculatura e o trabalho de parto flui melhor. Mas vamos combinar, é difícil ter relação morrendo de dor. Então, na prática, isso não acontece. Eu tô gozando, é uma contração. Pera. Ai, não, é uma contração. Né, tipo... Mas tem a situação, inclusive, de assim, quando tá mais próximo, se a mulher quiser tentar induzir ali, né, dar uma estimulada, ver se já inicia um trabalho de parto, o de ter relação na semana ali, vamos supor que, tá perto. Eu quero ver se eu já agilizo um pouco o minuzinho ali, já tô com, 38 semanas. Ter a relação ajuda, né? Porque o próprio sêmen vai estimular ali colo uterino e tal, né? Também tem outros estudos dizendo que a relação sexual no finalzinho pode estimular o trabalho de parto, que é bom. Muito bem. Então, olha, isso daí já era pra tu estar sabendo. Pode transar. Agora, assim, não quero transar, fala que tu não quer transar. Não diz que é porque tu tá grávida, não. Porque eu já atendi muita paciente que chegava lá no consultório de fisiopélvica depois de 6 meses do bebê e falava assim, não, eu não transo desde que eu engravidei. Né? Então, muitas porque nem era tanto por ela, mas é porque o marido, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, e a Kelly estava falando isso, né? Que muitas vezes o parceiro tem medo. Então, acontece no teu consultório, Kelly, do parceiro chegar lá, ou da mulher chegar e falar, doutora, tô doida pra dar, mas meu marido não quer. Tem. O homem tem um pouquinho de medo, como se o pênis fosse tocar no bebê ou fosse machucar. Não. Tem um colo do útero enorme, graças a Deus, porque se estiver pequeno aí não pode ter relação, que protege o bebê. Então não tem contato nenhum com o bebê, tá bem longe da vagina, então pode ter relação à vontade, não vai machucar o bebê, não vai fazer bom pro bebê, ao contrário, porque vai fazer muito bem pra mãe. A mãe vai relaxar, vai melhorar a parte da musculatura pélvica, vai melhorar a parte hormonal, vai aumentar as endorfinas e isso vai fazer bem para a gestação e, consequentemente, para o bebê. Muito bom, tá vendo? Agora tem uma pergunta que eu queria fazer pra Karina, mas também vai entrar pra Kelly, porque eu tenho certeza que muita mulher reclama disso no teu consultório. E em alguns casos, inclusive, deve ir pra Karina. Durante a gestação, é muito comum mulheres desenvolverem plicoma, aí depois eu te peço pra te explicar o que é o plicoma, hemorroida. Então, por que na gravidez é mais suscetível a mulher desenvolver plicoma e hemorroida? Então, a gravidez por si só, inclusive, é como se fosse uma espécie de fator de risco para desenvolvimento de hemorroida, tá? Plicoma não necessariamente vai ser associado à questão de constipação, que eu vou já explicar um pouquinho mais. Mas a hemorroida em particular, hemorroida, gente, é uma veinha dilatada. Então, todo mundo tem veias pelo corpo todo, é o que eu explico no consultório. É basicamente a hemorroida, o que a gente conhece como hemorroida. Então, é muito improvável e incomum que a mulher passe por uma gestação e às vezes não vai acabar desenvolvendo uma hemorroidinha. Pode acontecer de ela nem ter crise, ela nem perceber a existência. Pode acontecer. Mas lá na frente ela vai num exame proctológico comigo, aí vai descobrir que tem uma hemorroida, mas da onde veio essa hemorroida? E às vezes o intestino funcionava bem. Já teve filho? Já. Às vezes foi a gravidez que influenciou, né? O aumento de peso da mulher, a questão do aumento do volume sanguíneo também, né? Então a gente tem uma quantidade de sangue que precisa aumentar em quantidade para poder ter a questão da nutrição, com fluxo com a placenta e tudo. O próprio aumento do útero gravídico, então o útero aumentando, ele aumenta a pressão intraabdominal. Então isso tudo são fatores que vão forçando, aumentando a pressão dessa região. Um exemplo que eu dou é principalmente no final da gestação ali, que a mulher da cintura para baixo vai ficando mais inchada, as pernas ficam inchadas, a vulva parece que mais inchada, a mesma coisa regional. Então, como isso tudo fica com maior pressão, essas veias ficam por meses sob maior pressão e a tendência natural é que elas possam dilatar, né? Não o suficiente ter a questão da constipação. E aí também não é incomum a paciente acabar evoluindo com constipação durante a gestação. E a constipação é um fator também de risco à parte. Então, a mulher que não está gestante tem constipação, pode ter hemorroida, pode ter plicoma. E aí a constipação na gravidez, no caso, vai ser mais um fator associado para forçar essas veias e poder machucar a região. E aí o machucar a região anal, que é o que pode levar à formaçãozinha do plicoma. O plicoma, gente, nada mais é do que um excesso de pele que forma na região anal. Então, aquela sensação de pelezinha crescida, uma carnezinha crescida molinha, isso geralmente é plicoma, ele surge por causa do machucar, né? Das fezes passarem traumatizando ali a região.
É muito comum, Kelly, no teu consultório, grávidas, na tua experiência clínica, né, terem hemorroida, terem plicoma e terem essas queixas durante a gestação? Sem dor, sem sintomas é mais comum. E a constipação é muito comum. Quase todas as grávidas têm. Umas em maior grau, outras em menor. Então, realmente, isso é muito comum, acaba fazendo parte da gestação. Mas, na maioria das vezes, é passageira. Melhora quando nasce. A questão, inclusive, disso, assim, da hemorroida, como eu falei, uma primeira gestação, às vezes a mulher vai ter uma hemorroidinha lá que não tem nem sintoma, nem sabe que tem. Aí, numa segunda gestação, aquela que ela já tinha lá, aí já fica um pouquinho mais forçada, já fica um pouquinho mais evidente, às vezes a chance de ter ali uma crisezinha um pouquinho maior. Eu não pego tantas gestantes em crise, mas geralmente quando vai gestante é porque a hemorroida já não tá legal. Ela não vai porque percebeu só um abalamento, muito difícil. O que realmente dificulta um pouco pra gente parte do manejo, porque a gente fica bem atado em muitas coisas que se pode fazer pelo fato daquela pessoa estar gestante, daquela paciente estar gestante, né? Mas a gente tenta manejar. Inclusive foi recente, uma conhecida que já tá na terceira gestação, e aí tava lá desesperada, porque toda hora tá pulando pra fora. Só que não é pulando pra fora. Na verdade, ela tem já os componentezinhos externos ali de hemorroida, e que estão sob maior pressão. Ela tá quase pra ganhar, barrigando e tal. Então tá o tempo todo sob pressão. Se ela fizer um pouquinho de força na hora de evacuar, fica mais evidentezinha ali, incomodando. E aí, eu falei pra ela, infelizmente no ponto que tá agora, porque em crise, inflamado, né, não tava. É só quando sair a criança, né? Então tirou a criança, tirou boa parte dessa pressão, vai melhorar, mas assim, as veinhas continuam existindo lá. Então vai depender de depois de algum tempo ser reavaliada pra gente ver se vai ter ou não critério de talvez ter que operar, o que a gente pode fazer de manejo. Um detalhe importante, tá, gente? Que infelizmente, quando a gente faz o exame da região anal, que é o exame proctológico, tem lá hemorroidinha, tem plicoma. Aí depois da gravidez vai sumir. Não. Só pode acontecer dela reduzir um pouquinho de forma que não te incomode, mas sumir não vai. Então, a partir do momento que já dilatou, tu for um pouquinho essas veinhas, elas vão ficar lá. Aí, de você aprender a conviver com elas, ela conviver contigo e vai levando, né? Até o momento que tenha, talvez, indicação de ter que operar ou não. Eu tenho umas pacientes que elas vão lá comigo, porque eu trabalho a parte estética, mas só das minhas pacientes. Tipo, se eu não abro a minha agenda para quem quer deixar a pepeca mais bonita, isso é muito raro. Então, geralmente, uma paciente minha que vai tratar uma incontinência urinária, uma dor sexual, e depois que ela tá assim, maravilhosa, ela fala assim, agora eu quero deixar além de maravilhosa, bonita. Aí umas vêm e falam assim, doutora, meu ânus está estranho, né? Ou às vezes é até algum parto vaginal que teve, que na hora da sutura ali ficou diferente. Eu não sei se tu concorda comigo, mas às vezes certas coisas mexer é pior do que deixar do jeito que tá. Às vezes é tão pequeno, mas hoje tem um padrão estético, um padrão de perfeição tão alto das pessoas que a gente acaba querendo, quero que seja perfeito. Até lá. Eu pego uma quantidade razoável de gente, tá? Não só mulher, por exemplo, gestante, no fluxo geral. Homem homossexual também não é incomum essa questão de ter essas picuinhas com relação, entendeu? Tem um plicominha pequenininho. Não compensa fazer procedimento cirúrgico, porque quando eu explico pro pessoal, gente, que assim, o trauma na região é o que leva à formação do plicoma. O trauma é quando machuca. Se eu fizer um procedimento cirúrgico, vai ter um corte pra eu tirar aquela pelezinha ali. Isso vai ser um trauma, vai ser uma agressão. Então, às vezes, dependendo do plicoma, se for muito pequenininho, eu vou trocar elas por elas, porque às vezes vai tirar um corte, aí vai ficar inchado, aí do lado fica uma cicatriz com um pouquinho de pele sobrando. Então, quando eu vou explicar a cirurgia da região nossa, eu falo assim, lisinho, novinho, em folha, como se fosse de criancinha de neném, improvável, impossível. Até porque você tá usando, né, meu filho? Então, assim, de qualquer forma, acaba que realmente tem uma quantidade de gente que às vezes vem só mas me incomoda a existência. Então, ou seja, só é questão estética, entendeu? Não dói, não inflama, não sangra. Quer que o enrugado esteja tipo botocado, né? Não dá, né, gente, né? Porque fica, mas não é, né? Tem um humorista que ele fala assim que a pepeca é, né? E aí ele diz que o brioco, ele é mal-humorado, que ele fica fechado, né? Assim, o tempo inteiro. Meu botox tá em dia, então não vou conseguir fazer igual ele, mas é muito engraçado. Mas é mais ou menos isso. Hoje existe esse padrão estético bem, bem alto mesmo. Mas muita mulher, inclusive, tem vergonha, né? Assim, de fala pra mim assim, mas é porque me incomoda até na relação, não sei o quê. Na cabeça dela, o parceiro vai olhar e às vezes vai enxergar que tem aquilo ali e não enxerga, né? Pro homem ali na hora, vamos ver, é diferente. Qualquer buraco tem cheiro. É indiferente, mas na cabeça de muitas mulheres, infelizmente. Antes de começar a falar de parto, eu queria fazer uma pergunta bem polêmica. Bem polêmica, hein, Kelly? Olha aqui. Tem muita mulher que acaba que essa região, tanto vaginal quanto anal, fica um pouquinho mais relaxada, mais tranquila na gestação por conta dos hormônios, né? E aí tem mulher que resolve se aventurar
no sexo anal durante a gravidez. E muitas vezes é arriscado, né? O sexo anal não tem problema nenhum. Quem não assistiu ainda o episódio de sexo anal, vai lá. Eu não sei qual é o episódio, alguém sabe? Da temporada passada? Tem lá na temporada passada nossa do Fala Pepeca, tem um episódio só sobre sexo anal, riquíssimo, com Karina, inclusive. Tem vídeo no YouTube explicando tudo. Mas aí, geralmente, as minhas pacientes ou amigas que resolveram adentrar o sexo anal durante a gestação reclamam de sangramento. O que tu tem pra falar pra mim sobre isso? E depois eu quero a opinião da Kelly como obstetra, como risco pro bebê, aí me conta tudo. Eu acho importante ela falar disso aí. Eu acho que, talvez, porque qual é o detalhe importante? A gente já falou isso, inclusive, nesses vídeos relacionados ao sexo anal. A primeira vez, ela não necessariamente vai ser aquela coisa agradável. A mulher tem que estar muito relaxada, muita vontade. Aí imagina que, dependendo de qual seja o tamanho desse útero gravídico dela, aí já não é qualquer posição, pode ser qualquer posição que a doutora Kelly falou, mas às vezes uma posição A já vai ficar desconfortável, porque aperta a barriga, porque não sei o quê. Então, talvez tentar na primeira vez, estando grávida, pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais conturbado, digamos assim. E se ela realmente tiver, por mais que tenha realmente os hormônios que possam levar a alguns relaxamentos de musculatura e por aí vai, se ela não tiver 100% à vontade, não vai ser agradável, vai ser desconfortável, pode ter maior chance de machucar. Então, o sangramento, muitas das vezes, na relação anal, pode ocorrer principalmente pela questão do machucar, do traumatizar, né, fazer uma fissura, bem como a mulher está muito mais vascularizada também. Até na relação normal, às vezes pode ter um sangramentinho depois, a Kelly pode me confirmar isso, porque às vezes o colo uterino está tão mais irrigado, mais cheio de sangue, pela questão da própria gestação, que às vezes pode, no dia seguinte, teve um sangramento. Ai, meu Deus, não, mas teve relação, pode ter correlação um pouco com isso. Entendi. Kelly, agora a pergunta polêmica pra Kelly. Me conta, o que tu acha dessa história de sexo anal e gravidez? Me dá a tua opinião médica. Não vou pedir a opinião pessoal dela, porque a Kelly é discreta. Não, eu acho que se a pessoa já está acostumada a fazer, não vai ter problema. Mas ela tentar a primeira vez estando grávida, eu acho que fica um pouquinho mais difícil. Vamos ver o que ela disse. Os vasos vão estar mais enrugitados, vai ter mais fluxo sanguíneo na parte anal. A mulher vai estar mais nervosa, porque vai ser a primeira vez, é uma coisa desconhecida para ela. Então, ela não vai relaxar a musculatura, ela vai contrair, vai machucar mais. Como tem mais vascularização lá, pode ser que sangre mais, vai doer, então vai machucar mais. Vai machucar o bebê? Não vai machucar o bebê, não vai chegar perto do bebê, mas não vai ser confortável para a gestante. E o risco de infecção? O risco de infecção... Tem que ter um cuidado mais redobrado, é o mesmo, né? se tiver fissuras, machucados, é a mesma coisa. Um outro detalhe que a gente até já falou aqui é a questão da constipação, né? Mulher gestante costuma ser mais constipada. No nossos vídeos que a gente já fez, a gente colocou. Na hora que a pessoa for querer fazer, a mulher que for querer fazer, ela tem que estar muito à vontade. Tem que fazer ducha, tem que fazer lavagem. Não precisa, a gente já conversou sobre isso. Mas é óbvio que se a pessoa tiver num dia que, sei lá, tá tendo piriri, tá tendo diarreia, já não é o dia legal pra brincar ali com a região. Por favor, né, gente? E a mesma coisa, se a pessoa tá, sei lá, 4 dias sem ir ao banheiro, provavelmente vai estar com uma quantidade de fezes que já vai estar desconfortável, já não vai estar agradável, provavelmente, ali, pra de repente estar fazendo um vai e vem lá dentro. O gestante pode ter maior propensão pra ser mais constipada, pra machucar um pouco mais a regional, às vezes no trauma ali da questão da evacuação. E aí, no momento que tenta uma relação de primeira vez, eu acho um pouquinho mais... arriscado pra ela, na verdade, né? Não é delicado, pra bebê, né? realmente. Um pouquinho... A região talvez possa ter maior propensão a machucar. Agora, se ela já é habituada, realmente é a tendência natural que ela vai conseguir... Continua fazendo o que estava fazendo. Desenrolar bem, entendeu? Então, acredito, então, que é a máxima que a gente usa na gravidez pra tudo, né? Não é hora de você começar uma atividade física muito nova, nem fazer uma prática sexual muito nova, nem pintar o cabelo de uma cor, de uma tinta muito nova. Então, é aquilo que ela já tá habituada, correto? Eu malhava na gravidez do Natan, tô malhando agora na Joana e tal. Aí tem gente que pensa assim, meu Deus, às vezes quando eu vejo na academia o pessoal olhando assim com a cara, principalmente gente idosa, e gente idosa olha pra mim com a cara de, meu Deus, quem que é essa doida que tá fazendo aqui com esse barrigão? Porque pode. Sim. Vão ter situações que vão ter restrições ali, e vai depender do seu obstetra, né, da sua obstetra falar pra você, não tem como você fazer esforço porque tem maior risco, sei lá, uma placenta que não tá bem firmada, um colo uterino mais estreitinho, né? Porém, pode fazer atividade física porque tem vários benefícios. Só que, claro, a pessoa nunca malhou na vida, nunca fez nenhuma atividade, engravidou, aí decide que quer virar marombeira na hora da gravidez? Não pode. Não é hora disso, né, gente? Não é a hora. Então... concordo. E aproveitando o gancho de que gravidez não deve fazer certas coisas e coisas novas, grávida não pode beber, né? Por isso que elas não estão bebendo aqui hoje. O mestre cervejeiro aqui mandou uma bebidinha maravilhosa e eu não pude nem oferecer, porque...
na gravidez não pode beber nem um golinho, né, Kelly? Não. Sou Negócio- totalmente contra. Muita gente, ai, toma só um golinho. Fala a tua opinião sobre isso antes de eu falar dessa cerveja. Tem uma linha que diz que pode tomar um cálice, mas não tem nenhum estudo fidedigno dizendo a quantidade de álcool que pode ser tomada e que vai influenciar na formação do bebê, do feto. Então, é melhor não. Eu sou concordo. totalmente contra, falo isso para minhas pacientes. E fica só na vontade, Eu tava gente. comentando isso agora um dia desses, negócio de bebida com alguém, e falei assim, não tem nem como fazer os estudos, né? Imagina você pegar um monte de grávida, vai testar aquelas que não beberam e vai dar outras pra beber, por exemplo, pra ver até qual o limite de Quem álcool que vai se submeter a um estudo não tem desse, como, né, não gente? tem como, né? Então é incoerente com a... Então não tem como, realmente, e aí se é melhor não beber, é não beber, né? Respeitar. Eu isso. acredito nisso também. Aí eu vou falar dessa cerveja aqui, porque assim, eu não bebia cerveja. Eu tinha pavor. Não era chique, né, gente, antigamente beber cerveja. Na época que a gente era jovem, que nós não somos tão... Tá todo mundo aqui com cara de jovem, mas a gente não é tão jovem, né? Os millennials aí. Né? Acho que a gente tem a mesma idade, todo mundo aqui, não Ah, tem não? Acho que sim, Tem aproximadamente. 36, Tô até com 37, medo. tu também? 36. Eu sou a mais velha, 38. Tu tem 38, é um ano mais velha que eu. Karina 36, eu tenho 36, vou fazendo 37 também por esses dias. Na verdade, eu já tenho 37. Eu já tenho 37 nesse podcast. Quando ele vai ao ar, eu já tenho 37, que agora a gente tá fazendo gravado por uma questão de agenda, né? Então, eu não bebia cerveja, achava ruim, achava amargo. E meu pai sempre gostou de cerveja. Quando meu pai morreu, eu falei, cara, não consigo nem homenagear meu pai, lembrar dele tomando uma cervejinha. E aí eu conheci uma cerveja chamada Vedete na época. Que eu nem conhecia, tipo, não sabia nem que tinha tipo de trigo, de não sei o quê. Aí essa é uma wheat beer, né? É um tipo de cerveja. Tem cerveja Pilsen, tem cerveja de trigo, tem... IPA. IPA. E essa é uma cerveja wheat beer, e essa daqui é uma cerveja do Rio Grande do Sul. Eu até brinquei que, assim, comprem produtos do Rio Grande do Sul, não é porque a enchente acabou que a gente vai deixar de comprar, porque a gente precisa restaurar a economia daquele estado. Então, essa cerveja é uma wheat beer, é uma cerveja muito leve, e ela tem uma uva moscato. Gente, ela é uma delícia. Quando tu tava falando, eu dei o primeiro gole nela aqui, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, que cerveja gostosa. Eu não sou muito fã de cerveja, mas pra ser sincero, o período que eu morei 2 anos em Ribeirão Preto, lá tem várias cervejarias artesanais, assim, né? Pelo menos 4 fortes. E é bem isso, assim, aí foi quando eu tentei dar a chance de experimentar uma coisa ou outra. Wheat beer eu acho muito boa, geralmente a maioria delas trabalham com a linha pegada de ter coentro ou laranja, essa que tu falou que tem uva, achei Uva moscato, interessante. eu gosto de coentro também. Mas acho que foi quando eu tentei abrir um pouco a minha mente em relação à cerveja. Não sou fã. Não Porém, eu é sei, minha bebida de primeira escolha, mas hoje eu já consigo. Porém, Porque, por exemplo, é uma às vezes coisa tá que- muito quente. O vinho eu não tenho muita maturidade. A Kelly também gosta do vinhozinho. Eu não tenho maturidade pra vinho. Tipo assim, eu vou tomar meia taça. Não dá pra mim, porque eu gosto do sabor. Aí quando eu vejo, eu tô ficando tonta, entendeu? Aham. Aí a cerveja pra mim é uma alternativa boa. Pra um dia quente, ela é uma cerveja leve. Eu tomo ali uma tacinha, 2 e ali deu pra mim tranquila. Essa daqui eu não vou nem tomar toda. Mas ela é muito boa e o teor alcoólico dela é bem, bem baixinho. Então, ó, o mestre cervejeiro arrasou, Olivia, que é a nossa sommelier de cerveja, né? Achei que era só de vinho esse negócio de sommelier. Tem uma amiga que ela é sommelier de chá, tem um outro nome, mas eu falo que ela é sommelier de chá também. Mas é isso. Ó, vamos agora deixar de falar de cachaça, porque agora, daqui a pouco, a grávida que tá me ouvindo vai poder beber, entendeu? Porque agora a gente vai começar a falar de parto. Já falei sobre isso aqui no Fala Pepeca, Kelly, mas assim, é uma coisa que a gente precisa falar. Tu é uma das poucas médicas que eu conheço que gosta e que faz parto via vaginal, né? Parto que a gente chama de normal, parto natural, enfim. E eu lembro, vou contar uma história aqui pessoal, minha mãe teve uma incontinência. Eu entrei na fisioterapia pélvica por conta da minha mãe, acho que a Karina já sabe dessa história, que ela ainda não sabe, talvez você não saiba. Minha mãe teve 2 partos vaginais. Na época se fazia episiotomia via de regra. A episiotomia, ela era bem retinha ali, né, no canal vaginal. Em algum desses partos, deve ter pego ali um pouquinho do esfíncter dela, e quando ela entrou na menopausa, ela tinha sintomas muito razoáveis, muito pequenininhos, que ninguém sabia identificar, que já eram uma coisa ali da incontinência anal, né? Ela tinha perda de flatos. Quando Quando ela tinha uma diarreia, umas fezes um pouco mais pastosas, ela já não segurava, até que um dia ela começou a perder fezes sólidas. E foi muito constrangedor. E eu lembro até hoje que ficou muito marcado em mim, porque eu estava começando a faculdade de fisioterapia, que o proctologista, um proctologista da equipe que operou ela, que fez a esfincteroplastia, né? Ele falou assim, por isso que eu condeno parto normal. Porque parto normal, nenhum proctologista vai ser a favor de parto normal, porque o parto normal ele pode até não prejudicar a vagina, mas ele prejudica a parte anal. E aí eu queria fazer a pergunta para as duas. Primeiro, eu já sei a resposta, mas eu quero que elas falem para você saber da boca delas, que são mais que especialistas, top da galáxia. Qual que é? Kelly, parto normal, afolosa? Não.
Parto normal, deixa a mulher frouxa. Não. Parto normal, acaba com um brinquedinho. Claro que não. Pode, então, ter parto vaginal tranquilamente. À vontade. Eu acho que muito, obviamente, isso o obstetra vai direcionar como vai evoluir esse trabalho de parto, né, também. Às vezes uma criança muito giga ou grande, ou que tenha critérios que ela vai ver que tem necessidade de ser cesárea. Mas assim, a gente tem que partir do princípio que, infelizmente, o Brasil, se não mudou, não sei, né, mas o Brasil é campeão em cesáreas, né, no mundo. Por uma falha de que a maioria dos obstetras querem facilitar a vida deles, né? Então, vamos fazer logo marca cesárea e tal, agilizar. Mas a via de parto vaginal, ela é muito mais benéfica, tanto em recuperação para a mulher, quanto para o próprio bebê, entendeu? Então, aquela passagem do bebê no canal vaginal vai oferecer para ele bactérias específicas, por exemplo, para ele, para serem adequadas para o intestino depois, entendeu? Que é o que forma a microbiota intestinal desse neném. Então, tem vários benefícios. Vai ter riscos se às vezes for um parto que provavelmente foi mal conduzido, né? A chance de ter uma laceração de forma a prejudicar esfíncter, isso a gente chama de iatrogenia, que é erro, né? Então, se o obstetra sabe conduzir, vai fazer a episiotomia no lugar certo, você vai ver que não tem como ter continuidade de passagem que seja, talvez vai chegar no ponto que vai indicar cesárea, isso aí vai depender do obstetra, mas assim, essa lesão esfincteriana não é para acontecer, né? É comum essa lesão esfincteriana, Kelly? Não é comum. Hoje em dia não faz mais episio de rotina, graças a Deus. Antigamente, quando eu comecei, estava no internato, todo mundo fazia episiotomia. A gestante entrava na maternidade e fazia episiotomia, lembra? Mas agora, graças a Deus, não é mais assim. Só que de vez em quando a episiotomia é necessária. Por quê? Quando a gente vê que pode ter lesão de esfíncter, é melhor fazer episiotomia. Sim. Rasgar do lado certo do que deixar rasgado do lado errado. Hoje em dia a gente não faz a mediana, que infelizmente foi a que foi feito na sua mãe, que é a reta. Hoje em dia ela é mais médio-lateral, justamente para a gente tentar proteger o esfíncter e rasgar para aquele ladinho. Mas na maioria das vezes não precisa. A gente consegue proteger o períneo, trabalhar aquele períneo de uma forma que não precisa, que a laceração que pode ter, que aí sim, é comum ter laceração de primeiro grau, pequenas, vão ser bem menores do que uma episiotomia. Porque a episiotomia corta o músculo, é bem mais agressiva. Sim. Às vezes faz só da pele, né? Quando eu fiz obstetrícia, eu trabalhei bastante tempo com grávida, né? Tinha algumas pacientes minhas que iriam fazer o preparo, aí tinha assim, rasgava a pele, era uma coisa bem, bem sutil, assim, né? Foi bem nessa transição de episiotomia de rotina para, vamos deixar a laceração, epísio só em último caso. Então, isso é uma evolução muito grande pra gente, né? Isso. Agora, tem laceração? Tem. A maioria dos partos tem laceração? Tem, mas são de primeiro grau. Bem levinha, não vai nem chegar perto do esfíncter. E aproveitando até o gancho que você falou assim, que aí o Procto falou pra sua mãe, pra dona Quequeda, né? Eu adoro que é paciente da Karina. Que nenhum Procto vai aprovar parto vaginal. Erradíssimo. Aí é a opinião dele, pessoal dele, né? Então, quem é médico, a gente sabe que tem benefícios sim o parto vaginal. Claro, também depende ali da mulher com obstetra, porque como eu falei, infelizmente no Brasil a gente tem muito essa linha de política que o pessoal já tenta pegar logo pra cesárea, e tem muita mulher que quer, tem mulher que é assim, Deus, eu livre fazer parto vaginal. Eu sou Procto, eu mesmo no parto natal, eu queria muito parto normal, eu queria muito tentar o parto vaginal, fiz toda a questão de fisioterapia pélvica, tudo já pensando no parto normal, infelizmente não pude ter, acabou tendo indicação de cesárea de urgência, né, tanto é que dependia de tentar estímulo pra ver se o Natan vinha, ela fez o estímulo, o negócio do namorar pra ver se estimulava ali também. Tudo foi tentado assim, meu filho, se quiser vir, venha. Mas Natan não quis vir. E aí chegou num ponto que a obstetra achou melhor tirar. Mas se eu pudesse, eu teria tido parto vaginal. Apesar de que me surpreendeu o pós-operatório da cesárea, eu tava muito preocupada com o pós, sabe assim? De ficar limitada, com dor e tal, e eu fiquei bem. Tava realmente preocupada com isso. Mas eu queria muito o parto vaginal também pela questão da recuperação, né? Que o pessoal fala assim, saiu o menino, pronto, aí é vida que segue, a mulher tá preparada já pra um monte de coisa, mas não deu. E eu sou Procto, não contraindico, não tenho essa situação de contraindicar parto vaginal. Ainda dá tempo. Até então, conversando com a minha obstetra. Já tem esperanças. Quando foi agora um tempo desse, eu falando com ela assim, mulher, me diga a verdade agora aqui. Se a gente tem chance, existe possibilidade, ou é impossível tentar parto normal agora na Joana? Porque sabe me falasse que era tipo assim, não vamos fazer por causa disso. Eu já ia marcar então logo a cesárea. Eu falei assim, não, pode. Tem obstetra que quer esperar 2 anos pra poder dar uma folga pro útero, mas mais de 1 ano tá tranquilo, você tá bem, tá tranquilo. Podemos tentar parto normal, depende da Joana. Eu falei,
Então vamos aguardar, vamos ver o que a Joana vai querer da vida. Era o meu sonho, era ter um parto vaginal, eu não consegui nenhum dos dois. O meu sonho é a minha bolsa estourar, eu acho lindo. Rompeu a bolsa? E tu não conseguiu, Daninha? Não, mas agora eu vou tentar de novo. Mas Daninha Muito chegou bem. a iniciar o trabalho de parto? Nada. Não. Pois é. Nem uma dorzinha, nem uma contraçãozinha. Então, a Rafaela, que é a minha obstetra, A Rafa vem aqui no podcast falar de outro assunto que não é obstetrícia. ela falou assim, pelo menos pra tu iniciar o trabalho de parto, porque realmente deve ser isso, pelo menos esse início, da gente ver como é que é essa realidade, mas se eu iniciasse, tivesse como evoluir pra parto vaginal, eu super acharia legal. O pessoal fica me perguntando, e aí, vai fazer cesárea de novo? Eu falei, não sei. Se a gente vier com parto normal, a gente tenta. Se não tiver como for cesárea de novo, aí paciência. O Henrique teve ainda, rompeu bolsa, eu entrei em trabalho de parto, tive contração, tive tudo. Ele nasceu com a cabecinha até triangular, assim. Ele tava bem encaixadinho, mas aí não desceu, assim. Eu falo que eu tive 2 partos, porque eu tive eu só não tive a passagem, porque eu sofri tudo. Entendi. E aí acabou evoluindo pra cesárea de última hora, porque realmente aí a avaliação, né, é muito criteriosa. Não deu, e aí ok. Quem escolhe a via de parto, porque tudo, igual o brioco perfeito, a pepeca perfeita, tenho que ter um parto humanizado na banheira, em casa, a meia luz com não sei o que, com Beethoven tocando. Eu falo, gente, quem escolhe quem é o bebê. O médico que vai avaliar, confie no seu médico, porque ele que vai dizer pra você, até aqui dá, daqui em diante não dá. E eu gosto muito, eu vou enaltecer aqui o trabalho da Kelly e de algumas outras obstetras que eu conheço, é a honestidade. Sim. Eu lembro da Cris, a Cris que já faleceu, que veio aqui no podcast, que eu até me emociono só de falar o nome dela. Que eu achava muito honesto que a Cris falava pra pessoa assim, chegou pra ela, Cris, eu quero ter parto vaginal. Ah, meu amor, então eu vou te indicar a doutora Kelly, que ela gosta, eu não gosto. Eu não me liga de madrugada, eu não quero ser a médica da pessoa que quer parir normal. É a honestidade. Porque tem muita obstetra que fala assim, que pega, e não é uma crítica a todos, tá, gente? Isso é um número pequeno, mas pega a paciente, sabe do desejo da paciente de ter parto vaginal, aí chega ali em 37, 38 semanas, na véspera ali do parto, e começa. Tentar induzir a cabeça, né? Você tem um quadril muito pequeno, o bebê é muito grande. Não sei o que lá. E começa a falar mentiras e reverberar mitos com parto vaginal para poder conduzir aquela cliente, aquela paciente dele, para um parto cesariana, sendo que ele já tinha essa intenção desde lá. Isso eu já vi muito, porque é um mito, né? Fazer essa pergunta para ti. Existe mulher pequena, bebê grande que não passa? Como é que é isso? Não existe. Antigamente, bem antigamente, usava a medida da pelve, fazia medida. Hoje em dia, não. Não existe isso, não tem medida de pelve, não tem a altura da mãe. Lógico, se o bebê for muito grande, que nós chamamos de bebê macrossômico, eu utilizo 4 quilos. Acima de 4 quilos eu já não me sinto à vontade para fazer um parto via vaginal. Ministério da Saúde, 4,5 quilos. Então, acima disso já não é aconselhável. Pode ser que dê certo? Pode, só que aumenta o risco de fórceps, de lacerações mais graves, de distócia de ombro. Aí tem umas manobrazinhas que você tem que dar uma deslocadinha aqui no ombro do bebê para poder passar, então vai machucar o bebê. Coloca em risco a vida da mãe e do bebê. Isso não é aconselhável. E eu acredito que isso tudo vai depender, que nem a Carol falou. Aí você vai ser sincero e franco de falar, mais de 4 quilos, agora já temos esse risco, assim, assado. Então, geralmente a paciente estando bem ciente e no intuito de saber se preservar ou preservar o bebê, geralmente vai entender, né? Não pode ser a ferro e fogo. Eu queria muito parto normal, mas não deu, e a obstetra tá ali também acompanhando, é a pessoa que eu tenho que confiar e pronto, né? Mas infelizmente é isso, tem um diferencial daquela que você mal chegou e aí a obstetra já tá te induzindo logo pra tu ficar no cesáreo, ou tu tá chegando lá perto da gestação, do período que é pra ganhar, e também a obstetra já tá fazendo a cabeça te manipulando, então tem diferenciais ali. E aí é bem isso, às vezes eu acho que é tentar conhecer, né, o seu obstetra. Quando eu fui atrás da Rafa, eu fui antes primeiro na Cíntia, né, porque eu sabia que ela foi nossa professora na faculdade, só maravilhosa, eu adoro as buchidinhas dela, né, e tudo mais. E eu sabia que ela tinha essa política muito de tentar sempre parto normal, né? Só que ela já estava afastada, já não mexe mais com a parte de obstetrícia no público, acho que só no de alto risco também, né, que ela tá? Não, nem no alto risco. Ela tá só na medicina fetal. Mas aí ela me indicou, tem fulano, ciclano e beltrano, que eu sei que elas trabalham muito bem essa parte de parto normal e tudo mais. Isso foi um pré-requisito pra mim, por exemplo, pra procurar obstetra quando foi na gravidez do Natan, entendeu? Isso é uma coisa bacana da gente fazer bem essa escolha, né? Porque às vezes a gente vai no profissional e acaba se frustrando. Eu já tive várias pacientes, e já deve ter acontecido, a Kelly não vai falar, porque a Kelly é extremamente ética e discreta, mas de paciente trocar ali na última hora, porque percebe, porque hoje o paciente tem informação.
Então o médico joga uma jaca dessa, fala assim, ai não, tu tá pequena, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela vai lá pro Google, ela assiste um podcast, ela vê uma obstetra falando, ela fala, opa, esse médico tá falando besteira pra mim. Aí nos 45 do segundo tempo ele corre, né, a paciente corre com a família pra tentar trocar de obstetra, ficou insatisfeito, porque fica inseguro, né, porque a partir do momento que um profissional de saúde é um cuidado que a gente tem que ter, eu me coloco aqui não como host de podcast, mas de profissional de saúde nesse momento. Quando a gente dá uma informação errada pro paciente, a gente pode ter dado 99% de informações certas. A gente cai em descrédito, né? É uma mentira, uma história ali que tá meio atravessada, você já compromete todo a sua credibilidade com aquele seu paciente. Se sentir seguro com o profissional, ainda mais assim, área de saúde, né? Pô, a tua saúde ali, a saúde do teu bebê, por exemplo, se sentir seguro com aquele profissional é uma das piores coisas que tem. Eu, pelo menos, trabalho muito no meu consultório, a ideia é assim, de pensar que eu tô atendendo o paciente como se fosse, nem como se fosse meu pai, minha mãe, ou meus irmãos, sei lá, parente, como se fosse eu. Como se fosse a Karina sendo atendida, eu queria o quê? Eu queria que saísse sem dúvida, entendendo a minha condição, entendendo por que eu tenho que fazer aquele tratamento. Então, eu converso bastante com o paciente. Sabem bem que eu falo um bocado, né, gente? Então, então assim, eu acho que é isso. O paciente tem que se sentir bem à vontade e seguro com o profissional que está lhe acompanhando, né? Isso é verdade. Tu me falou uma coisa agora que me deu um insight aqui de falar, porque esse aqui, Boa Vista, né? Que eu sei que esse podcast ele é assistido por muitos lugares do Brasil, mas muita gente de Boa Vista vai nos assistir. E aí eu falei da equipe médica de proctologista. Minha mãe, gente, ela não operou em Boa Vista, tá? Esse médico proctologista que disse isso falou fora, porque como aqui tem pouco procto, podem achar que eu tô falando do Dr. Levindo, que é um profissional exemplar, que eu adoro, que eu admiro, que são meus amigos. Então, assim, não foi aqui em Boa Vista que aconteceu esse fato dessa esfinteroplastia dela. Isso foi fora, na época que ela teve esse problema. Eu acho que o Dr. Levindo não tava na cidade, a gente se picou daqui porque era final de ano. A gente foi pra outra cidade, ela operou lá. Então, só pra ficar claro, porque alguém pega o recorte, né, e fala assim, eita, será que ela é aquele médico? Não, não era, tá? Inclusive, ele é maravilhoso. Nosso professor. Professor. Então, eu vou afastar agora, ele vai ficar sobrecarregado. Resumindo, a mulher pode ter parto normal, pode, vai prejudicar a pelve dela, não, vai prejudicar ela ter relação futura, não, pode continuar tendo relação na gestação, pode, no finalzinho pode ter relação, pode. E no pós-parto? É bom que ela já me deu a dica. Por quê? Tem gente que fala assim, depois que parir... E eu não sabia disso, tá? Eu fui pra TV uma vez, e como na TV a gente trabalha com outro público, muitas pessoas que não têm conhecimento, às vezes nem não têm o hábito de ir pra internet. Então muita gente falava assim, mas por que tem mesmo que passar 30 ou 40 dias sem ter relação sexual pós-parto? Eu não fiz cesárea, ou eu fiz parto normal. Eu fiz, a dúvida, na verdade, era assim, eu fiz cesárea, eu não fiz parto normal. Tipo, não comprometeu então, o canal, né? Por assim? que eu não posso ter relação sexual? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar pra depois eu entrar nas perguntas que eu quero fazer. Ela vai perguntar, vai pra Kelly especificamente. Por que a mulher tem que passar 30, 40 dias sem ter relação sexual, independente se o parto é vaginal ou cesárea? Vamos lá. Primeiro, vamos comparar com a gestação. Aqui eu falei que é maravilhoso, pode tudo, pode ter relação na gestação. Pode, a libido da mulher realmente aumenta muito a partir do segundo trimestre. Ela quer ter relação, ela gosta de ter relação sexual. Quando o bebê nasce, muda tudo. Os hormônios que estavam aumentando, né? A libido, cai tudo. Então, a gente tem uma parte hormonal muito forte nesse primeiro mês. E a gente tem o trauma. Tem o trauma de uma cesariana, que são cortadas várias camadas até chegar no útero. Então, precisa ser restabelecido, cicatrizado, fechado tudinho para poder ter um exercício físico mais vigoroso. E no trabalho e no parto via vaginal também tem o trauma da vagina, da mucosa da vagina. Quando o bebê passa, ele faz microfissuras, faz um certo trauma que também precisa se recuperar. Porque a relação sexual também é uma forma mais traumatizante. Pode machucar a vagina. Então, a gente precisa de um tempo para se recuperar para poder voltar normal. A musculatura também tem que se recuperar porque foi mexida, foi machucada. Então, a gente precisa de um tempozinho para voltar tudo ao normal. Você falou essa parte da cesárea, aí já puxa até, porque eu falo proctologista, todo procto é cirurgião, né? Então, a ideia básica de vocês entenderem que cesárea é uma cirurgia, gente. Porque às vezes eu pergunto a paciente, por exemplo, já fez cirurgia prévia? A paciente, não fiz. Aí quando eu falo, aí às vezes eu lembro de perguntar logo cesárea, ou quando eu vou perguntar quantos filhos, eu falo, algum foi cesárea? Aí a cesárea é cirurgia que ela não mencionou, porque na cabeça de uma mulher parece que cesárea não é cirurgia, entendeu? Então, a cesárea não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Teve camadas que tiveram que abrir para chegar dentro da barriga daquela mulher, cortar o útero e tirar a unha de dentro.
E é como qualquer cirurgia, um procedimento cirúrgico assim, mais invasivo, existe um período de resguardo e recuperação da cirurgia. Mesma coisa no caso de uma cesárea, então, né? Eu nessa minha empreitada aí de conhecer muitas mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, violência doméstica, violência psicológica, eu ouvi muito relato de maridos que impuseram e que realmente forçaram a barra para mulheres terem relação sexual, mesmo, né, no resguardo, mesmo amamentando, mesmo ali naquele período pós-cesárea. Muita paciente que me disse já, muita cliente, muito principalmente desse pessoal que eu faço meu ativismo, me contando que foram obrigados a terem relação sexual anal para não deixar o marido, que, eu vou te trair, eu vou não sei o quê. Então é bem delicado, né? Então aí eu entro nessa parte do pós-parto, que é uma parte que eu gosto de falar, que eu hoje não trabalho mais com obstetrícia. Uma outra paciente minha que foi lá do tempo que eu já atendi, tem paciente minha que já está na 3ª gestação, que quer muito ir comigo, mas eu falo que hoje eu já nem sou mais a pessoa mais indicada para obstetrícia, porque tudo evolui. Na área de vocês, se vocês pararem de estudar, né, vai. Então, assim, eu não foco mais meus estudos hoje em obstetrícia. Então, quando vem uma paciente comigo, eu gosto mais de atender no pós-parto. Então, no pós-parto, Carol, não é só o físico, né? A Kelly falou a questão hormonal. Existe um monte de hormônio. Eu falo que a prolactina, que é o hormônio que ajuda na produção de leite, a gente tem que chamar de broxina. Porque a gente produz a prolactina todas as vezes que a gente tem relação sexual, que a gente tem orgasmo, que a gente tem um período resolutivo, né? Que é aquele período que tu gozou e tu fala, tô satisfeito, né? Então, assim, o homem produz prolactina após ele ejacular, gozar, e a mulher também. Então, a gente produz muito mais isso, eu espero, né? Na vida, durante o sexo, do que só amamentando. Então, a gente tá cheio de prolactina, que é essa broxina, que não vai deixar a mulher ter vontade de namorar. Eu falo que o corpo da mulher, o nosso bebê mamífero é o único bebê que nasce e ele é totalmente dependente da mãe. Se você olhar as outras espécies, eles nascem dependendo da mãe, mas não 100% igual ao nosso bebê. Né? O cérebro não cresceria ao ponto de não conseguir passar. Então, Papai do Céu, quando projetou, ele falou assim, vai nascer dependente da mãe. Então, além da parte física, hormonal, tem a parte da neurociência, né? O nosso cérebro ancestral ali. A mulher está focada naquele bebê. Então, se ela for ter relação sexual de novo, ela vai ter relação sexual, o risco dela engravidar é maior. E aí ela... Como assim? Ela tá cuidando de um dependente dela, mamando dela. Como é que ela vai ter outro filho? Então tem também. Né? Aí às vezes já tem a privação de sono nos exaustão. primeiros meses ali, né? Então essa sobrecarga do puerpério ali cai muito em cima da mulher, né? Vai ter homens e homens, talvez tenha aquele que é muito mais parceiro, ajuda lá pra fazer a criança dormir, pra arrotar o que seja. Mas essa parte da amamentação, se a mulher tiver sucesso quanto a isso também, né? Porque não é toda mulher que consegue amamentar. Sim. Mas ainda assim... É muito exaustiva, cansa bastante. Então, é uma série de vários fatores que realmente limitam, acho que bastante a mulher para se quer pensar em sexo nesse primeiro É muito momento. difícil achar uma mulher que tenha vontade de ter relação sexual no primeiro mês. Não, e depois também, né? Vamos ser bem sinceros. Próximos meses. Eu fui uma pessoa que eu sempre gostei de sexo, assim, sempre gostei de me conectar. Pra mim, sexo é uma intimidade gostosa. E eu lembro que no meu primeiro filho eu demorei tipo 1 ano e meio, 1 ano e pouco, pra minha vida sexual, realmente eu senti que ela tava ali na minha mão de novo, daquele jeito, assim, porque a gente tem muitas preocupações, e todo dia eu falo, né, eu falo que de tanto eu falar que exaustão não dá tesão, uma empresa que trabalha com produtos de sono me procurou, entendeu? Porque assim, o sono de qualidade, que é uma coisa que mãe não tem, né? Vocês estão com... A Aninha já tá maior, mas o Natan que tá pequenininho, o Karina ainda não tá dormindo bem, gente. Não, ele dorme a noite toda, gente. Dorme, graças a Deus. Mas, assim, trabalha a rotininha dele. Eu não sei mais tem Joana, mas... tem o quê? Tem pico de crescimento, salto de desenvolvimento, dente nascendo. É tanta coisa, que não lembrar mais disso, porque a Aninha já tá grande, entendeu? Mas tem tanta coisa que acontece que a mulher acaba não dormindo. Aí tá sobrecarregada, muitas vezes tem que trabalhar. A Aninha tá pior do que eu. Tá pior? É porque Desde 1 ano e 1 mês. ela assim, era né? acostumada a dormir comigo todas as noites. Agora que eu tô numa casa nova, com um parceiro novo, ela começou a dormir sozinha no quarto dela. Aí tá pronto. Tem Então, vezes que ela acorda. vai umas 4 vezes à noite lá pra casa. Meu Deus do céu. Pra casa, pro quarto. Ela acorda e vai. Aham. Oh, meu Tá bom, Deus. posso- Ainda bem que ela é apaixonada pelo teu marido, né? E o Eles se dão André, bem. como eu tenho sono muito pesado, graças a Deus. O Ele André que se que vira. leva ela de volta pra caminha dela, deixa ela lá. Ai, que bonitinho, gente. Mas a exaustão não combina com essa parte. Não, E eu vejo tem muita mulher que vem comigo se cobrando, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo
que às vezes até alguma amiga, eu tava doida pra tá liberada. Ai, doutora, tem uma paciente, uma amiga minha que tava doida pra ser liberada do resguardo, cheia de tesão, e eu, doutora, tô aqui há meses, eu não tenho vontade. Falo, gente, essa amiga toda tava mentindo, ela já nasceu sem um siso e sem um apêndice, entendeu? Ela já veio a mulher que veio do futuro. Que a maioria das pacientes fala assim, doutora, diz que são 60 dias, pelo amor de Deus. Não fala que são só 40 ou 30. Vocês já viram aquele meme da Mônica Martelli? Em que ela vai pro obstetra pra consulta de liberação de alta, e ela amamentando o menino, ela com aquela cara, as olheiras, bem... Aí o obstetra fala assim, olha, a partir de agora é vida normal, tá? Pode ter relação sexual, pode namorar. O senhor tá vendo como é que eu tô? Não, que vida normal. E o marido todo animado, ela fala, o senhor tá doido? O senhor não tá vendo como é que eu tô todo escangotada aqui? Não tem vida normal, doutor. E o obstetra, não, a partir de hoje vida normal, pode fazer sexo. Ela fala assim, você não tá louco. Tá completamente maluco. Como assim, né? Inclusive eu falo que assim, nos primeiros dias, quando uma mulher pare, aí mãe de primeira viagem, né? Eu lembro porque eu passei por isso, eu adoro pagar minha língua, adoro ver as pessoas pagando a língua, né? Ai, não, o Henrique é muito tranquilo, o João também só dorme. Gente, é porque bebê de 15 dias só dorme mesmo. É coisa, menino. Quanto maior o menino, maior a dor de cabeça, né? É muito gostoso ter filho. É mesmo? Mas é maior a dor de cabeça. Então, assim... É um trabalho que vale a pena, mas é difícil explicar, né? É uma dicotomia, assim. Total dicotomia. Tem todo um trabalho e frustração e chora, aquilo vai, conforme vai tendo a evoluçãozinha do neném ali, os feedbacks, você pensa, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Mas é difícil. Não, de madrugada, o bebê chora, você acorda muito brava, querendo acabar com o mundo, chutar a parede. Aí quando tu olha... Aí quando tu chega, dá um sorrisinho, ai, que coisa mais linda da minha vida. Aqui, aquele cheirinho maravilhoso, meu Deus. Natan teve uma época, já com 3, 4 meses no máximo, o Natan já tava dando só uma vez de madrugada. Pra mamar, era o horário da mamada ali. Uma benção. Perfeito, perfeito. Aí ele desandou ali com uns 7 meses pra 8, assim. Voltou a acordar tipo umas 3 vezes, ele acordava umas 10, 11 horas, acordava ele mais umas 2, não sei o quê. E aí eu falei assim, meu filho, pelo amor de Deus, volta a acordar só uma vez de madrugada. E eu fiz de tudo pra ver se ele voltava pra rotina que ele tava antes. Lá na frente eu descobri que eram os sintomas de APLV. Ele foi ter o diagnóstico de APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, tá, gente? Mais tardio. Trocou a forma, voltou a acordar uma vez de madrugada. Gente, era um sintoma. Mas bateu um desespero tão grande quando ele tava, tava legal e de repente desandou. Mas imagina a cabeça da mãe. Assim, meu sono já era. Pelo amor de Deus, menino, volta com uma acorda só uma vez de madrugada que dava pra levar. Essa parte é bem delicada. Aí tem uma coisa muito legal que eu queria perguntar pra vocês. Por quê? No pós-parto, já é uma parte mais minha, né? No pós-parto, muita mulher tem aquele mito de que deve ter para evacuar, porque muitas vezes está constipada e fez cesárea, ou teve o parto vaginal. Aí a primeira evacuação, tipo, é igual cirurgia que fazem, né? Meu Deus do céu, para fazer cocô deve ser assim, difícil muitas vezes. E a primeira relação sexual também. Então, já criou um mito, né? Eu falo que a primeira vez da mulher, quando ela é virgem, né? Não deveria doer, mas dizem tanto pra gente que dói, que eu falo que a gente vai assim, né? O priquito tá assim, ó. Aí só por causa disso já vai doer. Aí fala assim, não, pode vir que eu aguento. Já tá assim, tu já tá toda contraída, então vai doer de todo jeito. Pois é. E a primeira relação sexual pós-parto, muita gente sempre diz, nossa, parece que tu tá virgem de novo. Meu Deus, dói muito. A primeira relação sexual de vocês, após o parto, ou enfim, a primeira evacuação, já é uma pergunta pessoal que ele vai me matar. Doeu? A minha não foi agradável, mas também não foi tão ruim quanto você falou assim, comparativamente com, sei lá, a primeira vez, né? Então, doeu, absurdo, foi super desconfortável. Não, foi no máximo naquele momento inicial, até que deu aquela relaxada, lubrificou lá, já foi bem, entendeu? Então não foi nada absurdo, mas foi sim um pouquinho nervoso. Assim, eu acho que bateu pra mim um nervoso em relação cara, eu tô meses, porque o que falou, foi, sei lá, 1 ano e pouco pra pegar as rédeas ali pra começar a ter uma relação agradável de novo. O meu foi tipo isso, não foi 1 mês de resguardo normal, acabou sendo meses depois ali, que enfim, eu pensei assim, não, hoje eu estou afim, vamos lá, vamos tentar ver se a gente reanima aqui um pouco a relação, né? E eu tava um pouquinho nervosa por causa disso, assim, né? A sensação de, será que vai incomodar, que vai doer, isso aqui? Porque dizem isso, não dizem? Aí assim, não foi suave imediatamente, mas depois já tranquilizou, já foi de boa, foi normal, entendeu? Não achei nada traumatizante. E tu, Kelly, me conta assim, pra ti foi tranquilo e as tuas pacientes têm esse medo e falam pra ti depois que doeu, que incomodou? Bom, primeiro das pacientes. Das pacientes eu sempre aviso, eu tento já avisar antes, dizer que pode doer, que vai estar mais sensível, a paciente vai estar mais nervosa, vai ser... É um mundo diferente depois que o bebê nasce. Sim. Então, usar bastante lubrificante, tentar ficar relaxada, fazer mais preliminares para ficar bem relaxada para doer menos.
Algumas doem, outras dizem que foi bem natural, aí vai dar paciente. Não é mentira, gente, não é porque eu não tô querendo contar, mas eu realmente não lembro da Ana, não lembro a primeira vez que eu tive relação depois do parto da Ana, não lembro como eu tinha relação quando eu estava grávida da Ana, era um mundo totalmente à parte, eu tinha relação com meu ex-marido, acho que uma vez por mês, a cada 2 meses, então é uma coisa que eu não consigo lembrar. Agora, graças a Deus, está sendo bem diferente, natural, eu tenho que praticamente sair correndo. Ela disse aqui nos bastidores que o marido dela, assim, não tem pena não, entendeu? Não tem esse medo não, porque ele já sabe que não machuca o bebê. Não, ele é médico, ele não tem medo. Então, vamos ver como vai ser depois que nascer. Eu perguntei isso porque eu acho muito interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala de relação sexual, a gente tem alguns componentes, né? Tem hormônio, tem que o corpo tá funcionando muito bem. Mas já puxando para minha área da fisioterapia, a gente tem uma mucosa, uma pele, né? A mucosa é a pele que reveste os olhos, a boca e a pepeca, o ânus, né? Então, essa pele, ela vai estar mais fina pela questão dos hormônios, né? Então, ela vai estar mais ressecada por conta também, né, dos hormônios que você tem ali no pós-parto. Então, ela pode estar realmente mais sensível. Como a Kelly falou mais cedo, toda relação sexual, ela pode causar microtraumas, independente se foi com força, se foi sem... Não, com vontade, com lubrificação, vai causar microtraumas pelo simples fato do entra e sai, isso é natural, só que eles são invisíveis. Então, numa pele que está sensível, numa pele que está mais fina, que está mais ressecada, a chance de ficar ardido, de doer ali para entrar é maior. Aí a gente pega uma mulher que gestou a gravidez inteira, que sobrecarregou o assoalho pélvico dela, que não fez fisioterapia, que as duas já me disseram aqui que são fãs da fisioterapia durante a gestação, a Kelly defendeu aqui que ama, né, nos bastidores aqui, que ela ama a fisioterapeuta dentro da sala de parto, que é uma coisa muito legal, eu já fiz esse trabalho, já não faço mais, né, como eu já falei, mas não fez a fisioterapia, aquele músculo ele tá tenso, porque eu falo que é igual tá carregando um peso assim, sabe para sacola de mercado? Quando tu pega e tu carrega, quando tu solta, tu demora um tempo, assim, imagina um bebê durante 9 meses ali sobrecarregando aquela musculatura. Sim. Aí tu tem bebê. A mulher não para. Não para, a gente sabe que a gente não tem. Virou mãe, já é. Aí tu carrega bebê conforto de um lado, carrinho do outro, menino do outro, bolsa do outro. Por mais que tenha cuidado, a maioria tem esse hábito, né? Então por isso que eu falo que o preparo durante a gestação não é para gravidez. É para a maternidade, porque depois que o bebê sai, a mulher continua com sobrecarga. Então, aquela musculatura que às vezes está tensa, e tensa é diferente de ser apertada, porque tem muita mulher que quando eu falo assim, sua musculatura está tensa, a gente precisa relaxar, ela fala, doutora, eu vou ficar frouxa? Falo que não, que a musculatura vaginal boa, ela é um elástico, né? Um elástico tipo daquele de cabelo. Tu estica e quando tu solta, ela volta pro lugarzinho. Se o elástico tá tenso, quando tu puxa, ele esgaça, ele machuca, ele rompe. Então, isso acontece, às vezes, durante a via de parto, pode acontecer. E depois, quando a mulher tem bebê, pode acontecer isso. Então, ela tá com aquela musculatura tensa e o músculo da pepeca, ele é igualzinho o músculo daqui, da mastigação. Eu acumulo tensão e fica com aqueles nós doloridos, né? Ela tá tensa, mais porque, sensível, gente, né? A gente que teve filho, você que tá aí ouvindo a gente não tá querendo assustar e dizer que a maternidade é ruim, mas tem os seus deleites, né? Os delírios além dos deleites. Então, assim, a gente tá tensa com a amamentação, é o refluxo, é botar pra rotar, é um mundo muito novo e a gente se sente muito na responsabilidade de fazer o nosso melhor. Isso. Então, a gente fica tensa. Então, tu vai prender musculatura daqui, isso aqui teu vai estar assim pra amamentar. Quando tu tá amamentando, às vezes tu nem percebe, tu tá aprendendo xixi. Muita mulher faz infecção urinária no pós-parto, porque não dá tempo de fazer xixi, não dá tempo nem de escovar o dente, ela prende xixi. É aquela confusão. Eu fui lavar meu cabelo 9 dias depois. Eu lembro que eu não lavei o cabelo. Eu pensei, meu Deus, eu lavei o cabelo. Tinha 9 dias que eu não tinha nascido. Tá vendo? É muito corrido, assim. Eu lembro de várias vezes, das 5 da tarde, eu não ter escovado o dente ainda. Meu filho tava cheiroso, impecável, tava tudo, mas eu deixava pra depois. Nice. E tá tudo bem, é um momento que é pra isso, entendeu? Por isso que eu defendo que o casal tem que ter um alinhamento muito legal. Porque tem muito casal que se separa no pós-parto. Porque é um período difícil para os dois, desafiador. Então tem que ter um apoio mútuo muito grande. Né? Pra gente, a gente que trabalha com saúde, a gente vê que as mulheres que têm um apoio muito legal dos seus parceiros, elas evoluem de forma diferente. A maternidade é mais leve, a saúde delas responde de uma outra forma. Isso é baseado na minha própria opinião, tá? BMPO, tá? BMPO, no estudo BMPO, baseado na minha própria opinião. Não tem estudo que fala sobre isso, acredito. Mas a gente vê. Então, falei tudo isso para dizer que quando ela vai ter a primeira relação, ela tá com a musculatura tensa, com a pele ressecada, né? Não é, às vezes, na condição ideal, às vezes ela,
recebi alta, vou ter que ir, meu marido tá querendo. E é legal que o parceiro tenha tesão nela mesmo, com os peitos vazando, mesmo com a barriga grande, mesmo sangrando ali na casa ela tá, entendeu? É legal que o parceiro, mesmo naquela condição, esteja querendo estar com ela, mas às vezes não é na condição ideal, e aí faz ali uma fissura, um machucado. Detalhe, pode ser inclusive que isso tudo que eu vou te falar, legal que o parceiro tá desejando ela, apesar disso, mas pra nós mulheres que a gente é muito criteriosa, nossa, a gente tá pensando assim, nossa, mas eu tô horrorosa, meu cabelo tá feio, como é que eu vou fazer agora com meu marido desse jeito, horrorosa, né? E o marido tá pouco se lixando. A ideia do plicominha lá, que é a pessoa que quer ter picuinha pra resolver lá embaixo, né? Então, o cara não tá nem olhando pra aquilo, ele quer poder ter aquele momento de prazer com a parceira, ponto, entendeu? A autoimagem pra gente, ela é muito importante. É, então, tem mulher que não tem, que às vezes até tá com tesão grávida, mas não quer transar porque ela tá se achando feia. A Lani, né, aqui no Estúdio Solo, a Lani que é minha sócia, ela trabalha com fotografia de família há muitos anos, e quantas grávidas, né, não queriam fazer um ensaio fotográfico porque se achavam feias. E aí, na hora que faz o ensaio, que vê aquele olhar do fotógrafo, que ela tá toda bonita, ela fala, meu Deus, ainda bem que eu fiz, porque eu tava me achando feia, agora eu tenho esse registro de como eu tava linda, eu só não conseguia me enxergar porque a gente quer aquele padrão, barriga chapada e tal, né? E aí, também pensando na parte do ensaio, é uma coisa legal de dizer, a Karina agora vai saber disso, inclusive, a Kelly também vai saber, se caso ela faça, né? Por conta dessa questão do pós-parto, e é uma coisa que eu converso com muitos médicos, mas nem todas as mulheres, na hora que vão ter relação sexual, têm condições de ir numa fisioterapeuta para fazer um alongamento da musculatura, para poder soltar ali, para poder fazer o exercício pélvico, para poder ter uma relação sexual mais legal, além de todos os outros benefícios, né? Eu falei, Lani, todo mundo que fizer fotografia de parto contigo e fizer newborn, né, que é o ensaio do bebê ali até 10, 15 dias de vida, 7 a 10 dias, né, Lani? Até 15 dias. Até 15 dias, né? Que faz aquele ensaio, dá de presente uma consulta minha. Como a gente é parceiro, eu vivo botando coisa pra ela fazer pra mim, eu falei, me dá tuas pacientes, porque é uma coisa muito legal. Então a Karina já tá sabendo que ela vai fazer o parto dela, né? Vai fazer newborn também. Eu vou fazer, fechei pacote completo. Pacote completo. Então a Karina já ganhou todo mundo que vem no Estúdio Solo e que fecha esse pacote. Eu dei de presente uma consulta pra mulher no pós-parto, pra na hora que ela estiver ali tranquila, ela ter uma vida mais satisfatória. Porque muita mulher acaba que não consegue voltar a se priorizar, sabe, no pós-parto. Eu não sei como vai ser agora na segunda gestação. Não sei como vai ser na segunda gestação, né? Mas a primeira, que a gente tá tendo que aprender tudo. Tá tendo que aprender a ser mãe, né? A maternar e tal. Nossa, é difícil. Parece que você concatenar pra, tipo, eu tenho que voltar também a me cuidar, a me valorizar. Como é que eu vou cuidar de outro sem cuidar de mim? Talvez no segundo, acho que essa mentalidade já mude um pouco mais. É mais difícil no segundo. Tu acha, Kelly? Tem o primeiro pra cuidar também. Tem o primeiro, né? Eu acho que esse aí vai pesar bastante. Tem o primeiro, você fica mais cansada. Você conhece mais, tem mais conhecimento, tem mais know-how, pode desenrolar tudo mais fácil, mas os hormônios continuam ruins. Sim. As noites mal dormidas continuam. E, além disso, tem outro. E a mulher ainda tem o psicológico, porque não é só, mas tem minha mãe para ajudar com outro bebê, tem meu marido para ajudar com a outra criança. Mas a cabeça da mãe fica preocupada com a outra criança. Não, e pelo que já me falaram, né? Que geralmente o primeiro filho, ele sente, né? Esse impacto que depende 100% de você. Aquele primeiro, o Nathan tá com 1 ano e 8. Ele já tem, né, um pouco mais de liberdade ali de algumas coisas. Tem a babá, tem o pai, teu pai, tem o avô, um monte de gente, né? Graças a Deus, a minha família que eu tenho, uma rede de apoio que consegue me ajudar. Mas às vezes ele vai pensar assim, mas minha mãe... minha mãe é ela, minha mãe tá dando atenção pra Joana. E você vai estar preocupado com ele, o que ele tá sentindo. Às vezes mais que com o bebê, sabia? Ai, gente. Quando o Henrique era pequenininho, eu fui a mãe de primeiro filho, assim, o sonho da minha vida era ser mãe. Era assim, nossa, eu quero ser mãe, assim, era meu projeto. E quando o Henrique nasceu, eu resolvi me dedicar mesmo a ele. Eu lembro que com 3 meses eu fui no meu consultório, atendi um pouco, levava ele, amamentava, aí eu vi que eu não tava em paz, nem no consultório e nem ficava em paz em casa. E aí eu tinha muitas aquelas ideias, assim, sabe? Não vou ter babá, eu vou cuidar, não vou terceirizar. Então eu lembro de várias vezes que eu batia a cabeça, sabe o batedor da porta? Eu era louca. O batedor da porta, eu batia lá, entendeu? Eu tive febre de cansaço, então minha vida era muito difícil. Eu até brincava, assim, que eu era muito insuportável nessa época, porque eu vivia cansada. Eu não me reconhecia, na verdade, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar, e engravidei do João Pedro. Quando eu engravidei do João, acho que o Henrique tinha 1 ano e 8, mais ou menos. E aí, quando eu engravidei do João... Eu falei, bom, o Henrique até 2 anos dormiu comigo. E aí eu contratei uma consultora de amamentação, que era psicóloga, foi muito bom. E aí eu falei, eu quero fazer essa transição para ele começar a dormir no quartinho dele, para ele ficar mais independente, porque estava difícil para mim, coluna, barriga.
E aí eu falei pra ela, eu lembro na minha inocência, eu falei assim, olha, eu quero ter parto normal. Ela, por quê? Eu falei, porque eu quero ter uma recuperação mais tranquila pra poder cuidar do Henrique e do bebê ao mesmo tempo. Então tudo ela falou, eu falei, ela, psicólogo, ele sabe chegar onde ele quer, né? Eu admiro essa profissão porque ele sabe, terapia é um negócio espetacular. Aí ela chegou até o ponto que eu falei assim, não, eu quero que o Henrique sinta o mínimo possível a chegada do irmão. Aí ela olhou pra mim, ela era de São Paulo, era por vídeo que a gente fazia, ela falou assim, Carol, respira. Eu respirei, ela falou assim, se o Henrique não sentir a chegada do João Pedro, tem algo muito errado dentro da sua casa. Porque faz parte de ter um irmão, sentir a chegada, sentir o ciúme. Faz parte para a maturidade dele. E você vai fazer da melhor forma, vai, com maior amor, maior acolhimento. Mas vai fazer parte disso. Sim. Não tem como ele não sentir. Então aquilo ali me deu uma... Sabe? Ela falou assim, você tem que pensar no João. Então eu lembro que quando o João nasceu, eu fui fazendo esse trabalho todo, incluí muito o Henrique, a gente lê, né? A chegada do irmão, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu priorizava muitas vezes quando o João estava dormindo, porque quando o Henrique, o primeiro filho, estava dormindo, eu ficava colada nele. Quando o João dormia, que é o meu segundo, eu pegava, e aí, ao invés de dormir também, aí eu ia ficar com o Henrique. Uhum. Eu lembro que muitas vezes, aí nessa época eu já tinha babá, né? Já tinha babá do primeiro, que eu já confiava, isso foi mais fácil, porque acho que no primeiro filho a gente demora ali, né? Até arrumar uma babá, até confiar nela, né? Entender que fica bem. Na segunda, tu já tá mais inteirada ali, porque a babá é parte da nossa família. Sim, sim. Aí eu já confiava. Então eu já deixar o João dormindo, aí eu ia fazer o Henrique dormir, ia passear com o Henrique, dar atenção. Mas é mais cansativo. Mas por um lado eu percebi que eu me libertei como mulher mais quando o João nasceu, porque com o Henrique eu era muito cartesiana. Quando o João nasceu, eu lembro que eu falei, cara, eu vou ficar louca. Se eu continuar sendo a mãe que eu sou pro Henrique, pro João Pedro, eu vou ficar louca. Então eu confiei mais, delegar. Eu abri mão, eu lembro que meu ex-marido um dia falou assim, toda mulher dá conta de ter 2 filhos e fazer tudo, só você que não dá. Eu falei, eu não dou conta mesmo. Eu lembro que nesse dia eu olhei pra ele e falei assim, eu não dou conta mesmo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de você, eu preciso da minha mãe, eu preciso da babá, eu preciso de outra babá, porque eu não dou conta. Naquele dia eu falei, eu não dou conta e tá tudo certo. Eu não tenho que dar conta de tudo. Mas isso aí é mito. Na cabeça de muitos homens, eles têm a ideia de que, porque, sei lá, minha mãe e minha avó tinham tantos mil filhos e davam conta, não sei o quê. Mas não é assim. As famílias eram muito grandes e geralmente viviam entre elas ali, de forma que a criança ia crescendo. E uma já ia brincando com a outra, ia dando conta um pouco da outra. Então não era só a mulher 100% cuidando de 10 filhos de uma vez. Até porque vão crescendo, vai diferenciando etapas. Mas... É complicado hoje a gente também colocar a situação em que a mulher antigamente ficava só na casa, era dona do lar e fazia tudo no lar, para hoje em dia nós que somos profissionais, fizemos toda uma formação. Normalmente a gente quer, depois de algum tempo, tentar voltar um pouco à nossa rotina como profissional, como mulher, sem ser só mãe 100% do tempo, né? Então, eu acho assim, eu não me julgo em relação a isso. O que eu acho que dá para eu administrar, eu tento de dar atenção pro Natan. No final de semana, geralmente eu só vou ter a babá ali sábado de manhã, o resto do dia, sábado todo, domingo. Sou eu, brincando com meu filho, às vezes cobrando meu marido no intuito de ele também participar, ele também aproveitar aquela fase do Natal, por exemplo, entendeu? Que não volta. Exatamente. Vai ter a Joana, mas não é a mesma coisa. Joana vai ser outra criança, é outra personalidade. Então, essa visão do aproveitar, eu tento. Mas é óbvio que tem dia que eu chego em casa depois ali, pensando assim, poxa, eu só queria passar escondidinha pro meu quarto, deitar um pouco, descansar, ver minha TV, sem precisar parar e sentar um pouco com o Natal, porque vai exigir minha atenção. Ele já faz isso agora. No lugar que eu chego que ele já vê, ele já quer, já demanda atenção. E é legal, é gostoso, mas também é cansativo, como a gente já falou. Então, assim, não se julgue, porque apesar de momentos que você pensa assim, meu Deus, eu só queria ter um momento de paz. E tá tudo bem, gente. Nossas mães criavam 10, nossas avós, mas elas viviam exaustas, cansadas, adoeceram essa mentalidade. Isso quando não era justamente isso. Tipo assim, não havia necessariamente uma participação. Ela criava ali do jeito que dava pra administrar. Exatamente. Mas parava pra sentar e brincar. Eu não lembro disso, assim, de eu brincar com a minha mãe, eu brincar com meu pai. Eu lembro deles me ensinando coisinha, matemática, coisa de estudo, né? Mas brincar, eu brinco com meu filho, tu entendeu? Então, vou conseguir manter esse pique por muito tempo? Não sei. E aí, é isso que a gente tá falando. Então, cada um administra como pode. Mas eu acho que isso, de aproveitar essas fases da criança, é interessante. Porque é um vínculo que você cria, não sei, que você colocou no mundo, né? É o que eles mais querem da gente. Eu lembro que a minha mãe conta até pros meus filhos isso hoje, que ela apanhou da minha avó uma vez porque ela tinha que vigiar a minha tia, que tava com febre, e ela saiu pra brincar.
e a minha tia fez cocô, se melou toda de cocô, e aí minha mãe apanhou muito. Então, assim, nossas bisavós davam conta, gente, entre aspas, entendeu? Porque, assim, não tinha como, entendeu? Ela fazer tudo. Minha avó criou 8, minha avó era a mulher que eu mais admiro na minha vida era minha avó. Trabalhava, cozinhava para um monte de gente, criava os filhos, então, assim, não era saudável. Não é porque era feito, assim, antigamente que era saudável. Eu fico imaginando, Kelly, que quando a Aninha nasceu, tu tava terminando a residência, como é que tava a tua vida? Como é que foi pra ti? Tá terminando a residência, porque assim, ser mãe, mulher e profissional já é difícil, tá terminando a residência, tu já trabalhava. Ter a Aninha, como é que foi isso pra ti nessa época? Eu arreguei. Primeiro porque eu entrei na residência grávida. E eu lembro como me perguntaram, mas como vai ser? Você tá gestante? Eu falei, não, moleza. Eu vou voltar com 1 mês a 2 meses. Vou voltar para residência, porque eu não quero atrasar minha residência, e isso é muito importante. Com 2 meses vai ter babá, vai ter minha mãe, eu volto para residência. Eu voltei depois de 7 meses morrendo de chorar, porque eu não queria deixar minha filha. Então, muda muito. E o desafio para conciliar tudo isso, como é que foi pra ti? Foi difícil, porque eu também vivi um momento muito delicado da minha vida, que foi a minha separação, mas graças a Deus que eu tive muito suporte. Eu acho que o suporte é em torno da pessoa que ajuda. Nenhuma mulher consegue sozinha. Pode ser o suporte do marido, pode ser o suporte da mãe, das amigas. Em torno tem que ter. Então, eu tive muito esse suporte. Eu tive suporte de amigas, eu tive suporte da minha mãe, eu tive suporte da minha família. Então, isso me ajudou muito. Não foi fácil. Não foi fácil dar plantão 3 vezes na semana e deixar minha filha com a minha mãe. Mas a gente consegue. Toda mulher consegue. A gente sobrevive, né? A gente faz não essas sozinha, escolhas. Não sozinha, ninguém consegue sozinha. Precisa ter um suporte, precisa ter gente ao seu redor. Isso é verdade. Cada um com as nossas batalhas, né? A gente olha a vida das pessoas e fala assim, é fácil, ela faz com leveza. Mas são nossas escolhas, nossas prioridades, né? É muito fácil eu querer falar assim, olha o dela ali, ela faz, ela administra. Aconteceu meu marido falar do exemplo. É tua amiga, inclusive. Tá, vi o nome dela agora. Tem 3, a Bianca. Aí tem 3, e é um atrás do outro também. E olha, e parece que viajou e super desenrolou, e super tranquilo, e foi sem babá e não sei o quê. Eu falei, parabéns que ela consegue desenrolar. Eu não consigo. Então, assim, cada uma sabe aonde dá pra apertar ali o sapato, o calo, o que aguenta, né? Então... E cada criança é uma também. Exato. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, é você tentar fluir na maternidade de forma que você cresça, tenta aprender essa mãe, a melhor, e eu tenho certeza que cada um é a melhor mãe que pode pro seu filho, com o que dá. Nem todo mundo pode ter, às vezes, tem rede de apoio, de pagar babá, e aí quando se pode, ainda assim, não é porque eu tenho uma babá ou tenho alguém pra me ajudar que, eu sou menos mãe por causa disso. Até porque, que nem falou assim, terceirizar o serviço. Eu acho que no principal como todo, eu participo bastante da vida do meu filho. Toda noite, quando vai lá fazer dormir, muito pontualmente eu não tô, mas tô lá junto com ela na hora pra colocar pra dormir. Dorme bem, meu filho, amanhã a gente tem escolinha, tal. Boa noite, tchau pra mamãe, tchau. Entendeu? Então, assim, esse participar, eu acho que é o mais crucial. E nem todo mundo também consegue, às vezes, se administrar ou ter tempo. E aí vai de cada um. Eu acho que cada um sabe aonde aguenta pra... Vocês já foram julgados por ter babá? Eu não, assim. Eu acho que não. Diretamente pra mim, não. Também não. Nossa, gente, eu fui muito julgada. Mas com por ter certeza babá. tem. E eu acho que não existe um certo ou errado. Tem gente que tem babá no final de semana, tem gente que tem babá durante a semana, tem gente que tem babá à noite. E cada um sabe onde aperta o sapato ou o que aguenta. Cada um tem um estilo de vida diferente. Sim. E não tem certo ou errado. Eu já tive babá final de semana, à noite, uma entrando, outra saindo. E eu nunca me senti menos mãe por isso. Eu tenho até uma amiga que ela fala que ela tinha muito preconceito e ela deixou de ter o preconceito, porque eu tinha as meninas pra me ajudar, muitas vezes não era pra cuidar do menino, né, do João ou do Henrique. Muitas vezes era pra fazer aquela parte que a gente faz como mãe, de lava a mamadeira, coloca a mamadeira, arruma a bolsa, arruma a cama, arruma o uniforme. Essa parte cansa. Eu acho que isso cansa muito mais a gente do que de estar com nossos filhos. Então, eu aproveitei mais a maternidade com o João e com o Henrique depois que eu consegui rede de apoio, que foram as meninas que me ajudavam. Sim. Um beijo pra Rosinha, que tá comigo há quase 9 anos. Rosinha, não, há 8 anos e pouco. A Rosinha é maravilhosa. Então, tá comigo há muito tempo com os meninos, porque eu consegui ser uma mãe melhor. Porque ao invés de estar sobrecarregada, com todos esses afazeres que a maternidade tem também, eu estava com eles. Eu tava dando banho enquanto ela desenrolava uma louça, fazia uma comida. Eu tava brincando enquanto ela lavava uma roupa, passava uma roupa pra mim dos meninos. Então, eu conseguia muito estar bem-humorada, porque eu consegui descansar um pouquinho
e estar com eles na minha paciente, porque quando a gente tá com sono, a gente tá exausta, a gente não tem paciência, isso daí é uma coisa do ser humano. Então, rede de apoio também é muito isso. Assim, hoje eu já não tenho necessidade de ter tantas funcionárias, né? Hoje em dia é bem mais tranquilo. Mas tem a Lani, que é madrinha, tem a Suede, que é minha prima, que é uma irmã, minha mãe, que minha mãe é tudo. Conta com aquelas pessoas, né? Na minha casa. Que eles adoram, né? Que pra eles é diversão também estar. Além tem a da Cibele, babá, que é nossa também, né? Além da babá, o mais importante é ter esse povo ao redor. O meu é minha irmã com a minha cunhada. Como é que vocês estão aí? Vem aqui brincar com o Natan um pouco e tal. Uma salvação na minha vida, porque teve um período razoavelmente conturbado quando eu chegava à noite. Que nem sempre meu marido, às vezes ele falava, dá a entender que ia chegar até 18 e pouco, às vezes não chegava. E aí era eu com o menino. Aí tinha que preparar o jantar, o menino já tava, por exemplo, uma idade que ele já tava andando. Aí ia andar, quer subir na cadeira, quer não sei o que, eu tô fazendo jantar. Puta merda, aí eu tô fazendo aquelas coisas que é ficar perto do fogão, aí quando eu vejo que tá espalhando panela, aí enquanto tá espalhando panela, tá ocupado ali e eu tô terminando o negócio. Só que o meu pensamento é, depois que eu fizer tudo, quem vai arrumar as panelas pra guardar sou eu, né? Então ainda ia ter que ter isso. Aí ela dava o jantar, ia dar banho no menino, ia colocar o menino pra dormir, depois ela ia guardar a panela, que tava tudo espalhado. Limpar tudo, né? Que é a alimentação, que você coloca, porque tá tudo de cabeça pra baixo. Ter um cachorro é bom nessa época, porque eles comem tudo que sobra no chão. Faz a rapa, né? Mas assim, a sensação de estar muito sobrecarregada, nossa, é cansativo demais. Então, uma das mudanças que a gente teve, e que eu até falei pro meu marido, uma coisa que acho que salvou o nosso casamento, foi depois de, a gente acabou colocando o Natan na escolinha esse ano, e a gente pegou uma babá que estendia até esse horário da noite no horário de fazer o Natan dormir. Depois disso que ele dorme, ela já vai. Mas aí tá lá, aí já agiliza o jantar e não sei o quê. Então, fica aquela coisa que ela dá uma administrada aqui e depois eu tô junto ali já na hora de vestir ele, colocar a fralda, vamos dormir, não sei o quê. Dá tempo da mãe tomar um banho, entendeu? Isso. Aí é outra Ficar limpa, cheirosa, dá até vontade de namorar depois, é outra história, né? É verdade. Ai, gente, mas maternidade não é fácil, mas é assim, maravilhoso, né? Mas é muito gratificante. Acho que realmente é um amor, uma das vontades que eu tinha muito da ideia de, eu quero ter filho, era isso, de entender esse amor que falam tanto que, assim, é infinito, que é absurdo, que é, sei lá, um amor imensurável, né? E eu acho que é o mais próximo do amor de Deus. Eu também acho. Na minha cabeça, assim, eu acho que o amor de Deus, o que a gente pode dizer de divindade, seria o amor pelo nosso filho. Exatamente isso. E não adianta falar. Você só sabe quando sente. E é engraçado, porque pode ser qualquer pessoa assim, entende mais ou menos a ideia da cabeça da mulher numa mãe, não sabe. Até virar mãe, não sabe. Hoje em dia, a minha visão em relação à minha mãe mudou absurdamente. Muda sempre, né? Muito, mudou demais, cara. Isso é muito bom. Ai, gente linda, eu queria ter ficado nesse papo aqui conversando muito mais tempo. A gente ia ficar aqui até meia-noite, 1h da manhã, 2, 3, vou até botar meu óculos aqui de novo, aqui, ó, meu óculos, pra chegar a cor de rosa. Porque pra mim essa conversa foi assim, foi um papo calcinha delicioso. Eu quero que você que assistiu tenha se sentido assim, na mesa junto com a gente. E eu tenho certeza que as pessoas se identificaram muito com os nossos assuntos, com a nossa vida real. Eu acho muito legal trazer profissionais de saúde para desmistificar aquela coisa de que a vida de vocês é perfeita, que é porque médico não tem dúvida, não tem dificuldade. Fiquei muito, 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 muito feliz pelo aceite de vocês, pela disponibilidade de pegar um tempinho da agenda de vocês para vir aqui. Então, eu vou dar a palavra para vocês aqui se despedirem aqui da audiência do Fala Pepeca, para eu poder depois aqui agradecer nossos patrocinadores mais uma vez. Pois é, mais uma vez, então, obrigada, né? Eu comecei agradecendo, terminar agradecendo também, porque sempre acho muito legal essa dinâmica que a gente tem, né? Aqui, mal cheguei, pisei em Roraima, voltei com a Procto, a Carol chegou, ei, vem aqui comigo, que eu quero gravar um vídeo sobre sexo anal contigo aqui. E Karina não teve medo nunca do julgamento que as pessoas iam fazer, isso é muito legal. Porque, na verdade, assim, eu voltei muito com essa intenção disso, né? De trabalhar essa parte da coloproctologia sem tabu, sem julgamento. É a questão de ter uma mente mais aberta em relação a isso. Eu acho que é muito importante. Uma das políticas que eu tenho na minha área é isso, é o conseguir disseminar informação de qualidade, né, de forma simples, clara e sem julgamento, sem tabu, ponto. Pensando sempre em você que está nos ouvindo, né? Então, assim, novamente agradeço, porque justamente essa é uma rede, é uma forma de fazer isso, né, de a gente conseguir conversar de forma tranquila, agradável e passar a informação correta de qualidade, né? Então, mais uma vez, obrigada. Fico para uma próxima, até que eu falei que eu vou pedir música, né? Na terceira temporada. Na terceira temporada vai pedir música. Ela vai estar grávida. Pois é, mas aí programem pra ser no maneiro do que eu não posso estar grávida. Ela possa tomar, assim, provar, assim, né? Uma cervejinha, um vinho. Tu gosta mais de quê? Vinho, espumante. Menina. Vinho espumante. Kelly é vinho espumante também. É o que a gente faz.
Mas, novamente, muito obrigada. E Eu aí, que assim, agradeço, Karina. gostei bastante da nossa conversa, achei muito produtiva, inclusive com a participação da Kelly aqui, 2 gestantezinhas, acho que é bem legal, inclusive. Muito bom. Onde que as pessoas te acham pra marcar consulta depois que o Nathan já, né? Depois que a agora Joana nascer. Porque a gente vai já dar uma pausa aí nos atendimentos, né? Mas eu atendo na Galeria Dantas, que aí fica do lado do Corém, do Conselho de Enfermagem. Tá? Maravilha. E confira o Instagram da Karina, eu já falei, que é maravilhoso. Doutora Procto responde, é sucesso. Tem as redes sociais também, que eu sou bem participativa. A intenção justamente, o Estúdio Solen é que cuida justamente das minhas redes, né? E aí a intenção é justamente tentar manter ainda movimentando as redes mesmo durante o período que tiver de licença aí, aprendendo agora a administrar a Joana com o Nathan, né? Então... Vai dar tudo certo, a gente já Amém. sabe. Kelly já disse que nós todas damos conta, então a gente confia nela, porque ela que vê menino parindo todo dia, 3, 4, entendeu? Que atende gestante aí há não sei quantos mil anos, ela já sabe que ela escuta aí os delírios e ideias da maternidade. Kelly, obrigada mais uma vez pela tua participação, viu? Eu sei que tu é avessa às câmeras, se bem que ela tá arrasando, viu? No Instagram dela verdade. agora, ela tá gravando um vídeo diário aí, né? Da João gestação, né? Ela que tem um trabalho incrível, que eu admiro muito, muito o teu trabalho. A gente fez cursinho juntas. Então, desde que a gente fez cursinho, eu sabia que a Kelly ia ser uma médica, assim, fora da curva, porque ela sempre foi muito dedicada aos estudos, sempre foi uma pessoa muito humana, que pensava no próximo. Então, sou uma admiradora, assim, absurda do teu trabalho. Se despede aí da galera, dá a tua mensagem final. Primeiro, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui e poder falar sobre um pouquinho do que as pessoas têm um tabu ou medo, que é a sexualidade na gestação. E também falar um pouquinho da maternidade na vida real, que foi o que a gente fez aqui. Muito bom. Obrigada de coração pelo aceite de vocês mais uma vez. Achem também a Kelly lá na rede social dela. Tem o Instagram qual que é? Ai, meu Deus. Doutora Kelly Duarte. Doutora Kelly Duarte. A Kelly atende na galeria? Clínica Albuquerque. Na Clínica Albuquerque agora. Clínica Albuquerque. Eu que já fui no consultório antigo que tava aqui, ó, errada no rolê. E quem quiser, logicamente, marcar consulta comigo, que tá com periquito aí, que tá rachado, entendeu? Que tá ressecado, que tá doendo, teve menino, por favor, vai lá no meu Instagram e agenda uma consulta na minha bio, porque é minha expertise trabalhar com dores e desconfortos após parto, relação sexual, para poder trazer qualidade de vida para você, porque sexo é qualidade de vida. Então, vou encerrar esse episódio, 4º episódio da 2ª temporada, agradecendo mais uma vez ao Estúdio Solen, que é responsável por toda essa produção aqui, né, pelos recortes, por tudo que vocês veem, o trabalho é enorme. Então, você que assistiu até aqui, te agradeço pelo prestígio, compartilha, curte, né, assina nosso canal do YouTube, curte, compartilha, espalha essa mensagem que a gente realmente faz com muito carinho para você. Agradecer aos nossos patrocinadores, lá desde a temporada passada, temos Tábua do Reino e Mestre Cervejeiro e Amigo de Gastrobar. Agradecer também aos nossos novos patrocinadores que entendem a importância do Fala Pepeca, desse universo feminino, que é a Best Laser, que tem um presente para vocês, inclusive, tá? Todo mundo que tá assistindo a gente ganha uma sessão de depilação a laser lá na Best Laser. Basta dizer, vim através do Fala Pepeca, quero ganhar a minha sessão de depilação a laser. Ou lateral, virilha, ou axila, então você tem direito aí. Vocês também não agora, mas ganham também, né? Porque estão grávidas, não pode fazer depilação a laser na gestação, mas depois pode. E também agradecer aí a doutora Estrias, que é a nossa patrocinadora maravilhosa. Doutora Estrias, que tem, como eu já falei no início do podcast, não só tratamento para estria, mas para rejuvenescimento, tem todas as tecnologias mais modernas, né, com protocolos incríveis. Então, vocês também ganham uma sessão de rejuvenescimento no pós-parto de vocês, porque também não pode fazer agora, né? Ou rejuvenescimento ou clareamento, porque a gente sabe que a área íntima pode escurecer no pós-parto. E a doutora Estrias tem um laser maravilhoso que faz o clareamento da parte íntima para você que tá com a parte escurecida e aí quer dar uma melhorada nessa situação. Agradecer também a Amaya Eyewear, que agora é responsável aqui pelos nossos óculos maravilhosos. Convido você a conhecer a Amaya, tem preços acessíveis, uma qualidade incrível, com armações, com receituário, com óculos de sol, dos mais diversos modelos, de qualidade alta, como eu disse, com um precinho incrível. E agradecer à loja Jamile Braga Estilo, que está me vestindo hoje aqui, nesse 4º episódio do Fala Pepeca. Gente linda! Obrigada por vocês terem comparecido, um beijo gigante e até o 5º episódio que tá imperdível. Fala Pepeca!